Dê um abraço em pelo menos 5 antes de se assentar e diga para ele: é noite de viver na dimensão do Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Quem está vivo dá um grito de júbilo aí. Aleluia. Amém. E o tema, para você que gosta de anotar, o tema é vivendo na dimensão do Espírito. Chacoalha quem está do teu lado e fala assim: vivendo na dimensão do Espírito Santo. Chacoalha teu irmão e fala assim: crente, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Não, é para chacoalhar. Pega ele, chacoalha assim e fala: você precisa ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Eu vou gritar tudo, eu posso gritar até as 10, amém? Louvado seja o nome do Senhor. E para falar desse tema, eu vou usar um subtema que eu estou chamando de janelas e portas abertas. Amém? E eu queria que a gente entendesse um pouquinho. Quem está aqui? Quem já chegou? Mas olha que tremendo, eu quero te falar de dimensão do Espírito. E quem ultrapassa as dimensões do Espírito, amado, consegue viver uma vida que ninguém vive. Quem está aqui? E vamos só entender um pouquinho. Quando Deus criou Adão e colocou no jardim, então Deus saía todo dia da dimensão do Espírito e entrava numa dimensão física. Você está aqui? Ou seja, os dois mundos são ligados de alguma forma. Eles são ligados por dimensões. E Deus saía da dimensão do Espírito. A Bíblia diz que todos os dias ele saía numa porta e entrava numa dimensão. Fala assim para o seu irmão: janelas serve para se comunicar. Fala assim: portas. Não, fala bem alto. Vai no teu irmão e fala assim: portas serve para que você tenha acesso a uma nova dimensão. Então olha que tremendo. E Deus, amado, a Bíblia diz que todo dia ele tinha um acesso, uma porta aberta, um acesso a outra dimensão. E ele falava com Adão todo dia. Já pensou, irmão, todos os dias Deus entrasse na sua casa? Com hora marcada e tudo? Olha para o seu irmão e fala: o que você faria? Já pensou, irmão, 6 horas da tarde, na viração do dia, a sua parede da sala se abrisse e uma pessoa entrasse por ela? O que você faria? Chamava o pastor para repreender, amém? Está repreendido em nome de Jesus. Pastor, está acontecendo uma coisa doida. Mas eu queria te levar a compreender um pouquinho disso. Porque quando Deus faz isso, amado, ele começa a entrar na nossa dimensão. Ele começa a fluir, a falar, a dar direção. E o homem começa a ser exatamente e viver da maneira como Deus quer. Porque o homem vivia um mundo físico, mas também o homem vivia numa dimensão do Espírito. E o pecado fez com que o homem fechasse a porta. Você está aqui? Guarda isso, chacoalha teu irmão e fala assim: o pecado fez com que o homem fechasse a porta. E aí então começa todo um trabalhar de Deus. E quando Deus vem para destruir o mundo com um dilúvio, em Gênesis capítulo 6, ele vai começar tudo de novo. E você vai compreender que existem janelas, portas e altares. Diga para o teu irmão: altares serve para marcar território. Ou seja, o altar determina de quem é o território. E é tremendo, amado, porque Deus vai começar tudo de novo com o Noé. E aí ele começa todo um projeto. Ele cria todo o desenho da arca. E aí na arca ele começa a falar de algo tremendo. Em toda a arca só tinha uma janela. Porque janela é para se comunicar.
Quem já se comunicou pela janela aqui alguma vez na vida? Levanta a mão. Levanta a mão, as irmãs principalmente. Oh, glória. Amém? Você sai da janela, ô vizinho! E aí, acabou o açúcar, tem aí? Pera aí! Pega! Quem já falou pela janela? Então vamos compreender um pouquinho rapidinho. Eu vou falar de 3 homens para falar de janela e alguns para falar de porta. Se prepara. Está preparado? Em nome de Jesus. Então vou falar de Noé, Daniel e Eliseu para falar de janela. Vamos lá? Primeiro Noé. Janela, um meio de comunicação. Amado, sabe o que está faltando para nós? Comunicação. Chacoalha teu irmão e fala assim: Deus quer se comunicar com você. Amém? 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 E a comunicação ela tem que ser muito clara, senão você não entende, né? Você fala, vai lá na casa do Oscar Brito. Aí o cara entende, vou lá buscar Oscar Brito. Então comunicação é uma coisa muito importante. Então a janela, veja, é tremendo, amado, porque Deus agora vai começar tudo de novo e Ele vai deixar uma janela, porque o homem fechou a porta. Vamos lá? Gênesis capítulo 6, versículo 16 diz assim: farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura, a porta da arca colocarás lateralmente, farás pavimento na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Ou seja, a planta que Deus dá para Noé sobre a arca, ela tem 3 andares, irmãos. Só que a gente entende o seguinte: vai vir um dilúvio, a arca vai subir, vai ficar na água, então não pode ter janela embaixo, tem que ser janela em cima, é tudo fechado, é betume, é tudo fechado, não pode ter nada lá. Não tinha iluminação como nós temos hoje, então seria fogo lá dentro, uma fogueira, um monte de animais. Quem está aqui, irmão? Quem está aqui? Quem tem animal em casa? Faz sujeira? Agora pensa a arca cheia de animais. Não podia, não tinha nada, amado, não tinha ventilação, só tinha uma janela no terceiro andar. Você está aqui? Primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão. Quando ele chegava na terceira dimensão, ele abria a 4ª dimensão. Ele colocava a cabeça para fora da janela. Chacoalha teu irmão e fala assim, nesta noite você vai entrar na dimensão do Espírito. Então alguma coisa interessante é que a janela só media a cabeça, amado. Ela media 45 por 45 côvados. Só dava para pôr a cabeça para fora. Só que a cabeça é o centro de todas as coisas da nossa vida. E Deus, você coloque a cabeça na janela espiritual para ouvir o que Ele tem e ver o que Ele está mostrando. Chacoalha teu irmão e fala assim: tem janela que vão se abrir para você ver o que Deus está te mostrando. Agora pensa num camarada que está com a sua família num barco enorme como esse aqui, cheio de bicho, 1º andar, 2º andar, 3º andar. E ele está ali, ele não sabe se parou de chover ou não, ele não sabe se está chovendo ainda, ele está apavorado, amado, só aquele cheiro terrível e um monte de gente dependendo dele. É quando você está sufocado numa situação, e eu fico imaginando que cada vez que Noé estivesse preocupado, Deus falava: ei Noé, sobe para o 3º andar e abre a janela. Sabe por que a janela estava no 3º andar, irmão? Sabe o que isso representa? Que nós vamos ter que mudar de nível. Chacoalha o teu irmão e fala assim: você precisa mudar de nível. Porque se nós não mudarmos de nível, nós vamos ficar vendo só bicho, irmão. Conhece gente que só vê demônio? Ele está lá embaixo, no porão. Só tem bicho lá. Você viu? É o capeta. Eu vi um vulto, passou outro vulto, passou outro vulto, passou outro vulto. Oh meu Deus! Mas Deus quer que você sobe de nível. E quando você subir de nível, Deus vai falar assim: você já está no 3º nível. Lembra? E foram 3 dias, amém, a morte e a ressurreição de Jesus.
No terceiro nível ele vai te falar: agora abre a janela. Ou seja, onde a gente sobe de nível, Deus vai abrir uma outra dimensão que a gente ainda não experimentou. Deus está falando para Noé: eu estou começando de novo com você. Já fecharam a porta para mim, eu não posso entrar nessa dimensão, mas eu abro uma janela. E a janela, amado, você não tem noção. Fala assim para o seu irmão: quando você abre uma janela, você recebe algumas coisas. Fala bem alto assim, ó: luz. Não, mais alto, senão também já vou terminar a pregação. Fala: luz, visão, revelação, dimensão e governo. Vai bem alto no ouvido do seu irmão e fala: luz, visão, revelação, dimensão e governo. Agora só para os vivos de Vitória da Conquista. Bem alto, vai lá: luz, vai bem alto: luz, visão, dimensão, revelação e governo. Amado, quando você põe a cabeça numa janela espiritual, você recebe luz. É a primeira coisa que você faz. Primeira coisa que a gente recebe quando abre a janela do quarto. A mulher quer acordar o marido, abre a janela. Pá. O que entra na janela? Luz. Fala assim para o seu irmão: luz tem a ver com conhecimento. Pastor, eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo. Sabe, Deus está te falando: sobe e abre a janela. E a primeira coisa que você vai saber é o que está acontecendo com você. Você vai ter conhecimento. O que é visão, amado? É uma visão ampliada, uma visão espiritual. Você sabia que tem gente que não tem visão nenhuma do mundo do espírito? Chacoalha teu irmão e fala assim: Deus vai te dar uma visão do espírito. Amém? E revelação. Amado, quando Noé abria a janela, ele via duas coisas. Ele subia no terceiro andar, conseguia ter uma visão geral lá de cima. Porque quando você, dependendo da posição que você se encontra, você vê as coisas em outra dimensão. Você está aqui, irmão? Só para você entender o que é a dimensão: é uma reta. A primeira dimensão é uma linha reta. Quem está aqui? A segunda dimensão é um quadrado. O que é o quadrado? São os limites. A terceira dimensão é o quadrado e tudo que tem nele. A quarta, você consegue ver a reta, o quadrado, que são os limites, e o que tem dentro do quadrado. A quarta dimensão é o cubo. Você consegue ver tudo claramente, periférico, todas as visões de todos os ângulos. Nada escapa da sua visão. E sabe, é mais tremendo, irmão? Quem está na segunda dimensão domina quem está vivendo na primeira. Porque na primeira o camarada só está vivendo linha reta. Sabe aquelas pessoas que você fala assim: ó, você vai bater a cabeça na parede, mas ele não entende? Porque ele só está enxergando numa dimensão. Quem está na terceira dimensão domina quem está na segunda dimensão, que é aquele cara que está vendo os limites. Não posso ir mais ali, não posso, já cheguei no meu limite. E quem está na quarta domina quem está na terceira. Chacoalha o teu irmão e fala assim: hoje Deus vai te pôr na quarta dimensão. Não, tem que ser um fé. Chacoalha teu irmão e fala: hoje você vai ver coisas e ninguém está vendo. Diga bem alto: hoje você vai ver coisas e ninguém está vendo. Amados, quando Noé colocava a cabeça para fora, ele via o seguinte: ele via água e firmamento. Colocava a cabecinha dele lá para fora, deixa eu ver como estão as coisas. Ele via água. Fala assim para o seu irmão: água é a palavra de Deus. Sabe o que você tem que fazer quando a coisa estiver feia para o seu lado, irmão? Põe a tua cabeça na janela e fala: Senhor, o Senhor disse que ia fazer isso, isso e isso. Pega a palavra que Deus te falou. Você está aqui, irmão? Quem está aqui, dá um glória a Deus, me ajuda aí. E aí ele olhava em volta, o que ele via, amado? Ele via água, e ele olhava para cima, ele via o firmamento. Céu, estrela, tudo.
O que isso representa? Representa a soberania de Deus. Representa o seguinte: o Deus que prometeu na sua palavra é soberano. Ele vai controlar todas as coisas na tua vida. Não importa o que você está vivendo hoje, esse não é o teu final. Não importa o que você está vivendo agora, Deus ainda está no controle de todas as coisas da tua vida. Tem alguém vivo aqui? Da glória a Deus. Você está aqui, amado, a soberania de Deus. Aquilo que a gente fala assim: Senhor, parece que o Senhor não vai fazer nada. E Deus, é tranquilo, eu estou trabalhando. Por isso você tem que pôr a cabeça para fora, querido. Mas há momentos e quando a gente se apavora, a gente faz como Noé fez. Noé fez 2 tipos de oração, bem rapidinho para você entender. A primeira oração é a oração onde ele solta o corvo. Você está aqui, irmão? E se eu fosse você, eu selava mesmo as promessas de Deus para a tua vida. Acorda, é noite profética, amém, irmão? Eu estava saindo de casa, Deus falou: leva teu chofar. Eu não costumo trazer, não. Aí Deus falou: leva, eu vou fazer um ziriguidum, aleluia. Você está aqui, irmão? Pega essa palavra e Deus vai te dar muitas chaves aqui hoje. Quando nós não estamos vivendo na soberania de Deus, irmão, nós soltamos o corvo. O que é o corvo? O corvo é um animal carnívoro. Ele é da carne, então ele representa a nossa oração da carne. Sabe quando você não está aguentando mais? O Noé não aguentava mais ficar na arca. Então ele fez uma oração da carne: Senhor, me tira daqui. E liberou o corvo foi e sumiu, nunca mais apareceu. Sabe, representa a oração da carne, amado, o corvo? Oração sem resposta. Fala assim para o seu irmão: toda vez que você fizer uma oração na carne, Deus não te responde. Ou seja, o corvo não voltou. Quantas vezes você já orou para morrer? Eu disse: Senhor, eu não aguento mais. Eu quero que o Senhor me mate é hoje, é hoje. Se o Senhor me mata hoje, eu já estou na glória, na mansão, na rua de ouro, me mata agora. Essa oração não tem resposta, por isso você está aí me ouvindo. É quando Deus olha para a gente e fala assim: ele não está na dimensão correta. Isso aí é coisa da carne. Aí chega Jesus para o pai e fala: Pai, eu já fui carne também, eu sei que ele está passando. Lembra que eu fui para o Getsemane e o Senhor também não respondeu. Você está aqui, irmão? Jesus teve o momento da carne, mas Deus não respondeu. Aí ele lança a segunda oração, é a pomba. Você está aqui, irmão? A pomba vai embora. E depois a pomba volta, porque a pomba é símbolo do Espírito Santo. Então a segunda oração de Noé é uma oração de quem está debaixo da soberania de Deus. Senhor, eu entendi, eu sei que não chegou a hora de eu sair disso ainda, então vou parar de ficar na emoção e vou viver na dimensão do Espírito. Então, Pai, recebe a minha oração. E a oração sai pela janela, mas depois de um tempo a oração volta, porque a oração feita no Espírito, ela tem resposta. E sabe que tremendo, irmão? Ela volta com um ramo, uma folha de uma árvore. A árvore chama oliveira, que produz azeitona, que produz o azeite, que é símbolo do Espírito Santo. Ou seja, o óleo representa a unção do Espírito Santo. Então, quando a oração é feita no Espírito, ela vem com a resposta, ela vai te trazer uma nova unção. Para quê? Para você aguentar até o final. Chacoalha teu irmão, você está vivo assim, e fala assim: seu dilúvio está acabando. Não, fala bem alto, fala assim: seu dilúvio está acabando. Só uma coisa, irmão, presta atenção, eu vou falar janela, porta e altar, amém? Mas é tremendo, quando Noé sai da arca, ele entra numa outra dimensão. Porque ele sai da arca e prepara um altar. E altar marca território. Então, quando ele fez esse altar, nessa nova terra que ele está começando, ele está dizendo o seguinte: essa terra tem um dono. Não, você não entendeu. Você vai entender logo mais. Mas quando Noé levantou o altar, amado, ele estava selando o seguinte: essa terra tem um Deus. A terra toda é do Senhor, amado. Você está aqui?
Chacoalha teu irmão e fala assim: vamos para Daniel. Amado, olha, é tremendo, porque só acompanha aí, amém? Deus entrava no mundo, de repente o pecado fechou a porta. Aí ele põe o homem de novo e trabalha com a janela de comunicação. Agora passa um tempo, amado, na história bíblica, Ezequiel, para falar de Daniel, vou falar primeiro de Ezequiel, capítulo 22, 30. Ezequiel 22, 30 diz assim: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. O que é a brecha, amado? É uma janela. Você está aqui, irmão? Olhe para mim, quem está vivo? Então vamos pensar o seguinte, vamos pensar que aqui tem uma janela, amém? Deus tem algo para falar. A brecha, amado, na parede aí é essa janela. Ela vai abrir uma comunicação para uma outra dimensão do Espírito. E Deus estava falando: ó, eu estou determinado a destruir, a trazer muito mal por causa do pecado. E eu estou querendo alguém que venha falar comigo na janela. Eu quero que alguém venha e fale comigo, se coloque. Amado, é para tapar o muro, não tapar a janela. Muro, a gente tapa porque é proteção. Janela não dá para tapar porque é comunicação. Então Deus falou: eu quero que alguém se coloque, para que eu possa falar. Você tem noção do que eu estou falando, irmão? Pensa Deus abrindo uma janelinha na tua casa, no seu quarto, e pôr a cabeça lá dentro e falar: e aí, filho? Sabe por que você está assim? Você está assim por isso. E se você não melhorar, eu vou fazer isso. Ou então ele põe a cabeça e fala: filho, você está 10, e porque você está 10, eu vou fazer isso. Sabe, irmão, Deus é um ser que quer se comunicar, ele gosta de falar. Você já conversou com alguém na janela? Deus falou aqui em Ezequiel: eu procurei alguém que se colocasse na janela, mas eu não achei ninguém. Será que nós não estamos vivendo esse tempo hoje, irmão? Onde Deus quer falar, mas não tem ninguém que se coloque. E aí a gente vai para Daniel capítulo 6, versículo 10. Vamos ver se ele achou ou não achou. Capítulo 6, versículo 10 diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava a fazer. Quem está aqui? Chacoalha teu irmão e fala assim: ó, Deus achou Daniel. Amado, Daniel não tinha uma janela aberta, ele tinha janelas. Ele recebe aquele negócio lá, ó, quem adorar um outro Deus vai para a cova dos leões. Daniel falou o seguinte: ó, fica tranquilo. Imagina os amigos, amados, de Daniel. Ei, Daniel, é o seguinte: foge. Já descobriram que você está orando. Você não sabe que assinar a lei. E Daniel falou: fica tranquilo, eu não estou sabendo de nada disso. Deus não me falou nada, eu vou na janela falar com ele. Quem está ouvindo a pregação? Irmão, Daniel vai para a janela e encosta na janela e fala assim: ô Deus, e aí, pai, beleza? Do outro lado Deus: oi Dani, e aí, tudo bem? Como estão as coisas aí? Você já está vivendo no palácio, você sabe, né? Pois é, pai. Ô pai, o senhor está sabendo de alguma coisa? A cova dos leões, leão me comendo, eu morrendo, um leão me matando. Espera um pouquinho aí. Ô filho, Deus falando com Jesus: ô filho, fala pai, você sabe alguma coisa de morte para Daniel? Tem alguma coisa na agenda? Dá uma olhada aí. Tem não? Espírito Santo, alguma? Não. Dani, tranquilo, nada vai passar.
E aí então Daniel sai da janela e vai para a cova dos leões. Irmão, ninguém foi lá pegar ele e lançar, não. Ele saiu da janela sabendo o seguinte: eu posso ir porque Deus está comigo, nada vai me acontecer. Eu já tenho a palavra, eu já tenho a direção, eu já tenho a bênção, eu já tenho a vitória, eu já tenho a prosperidade, eu já tenho o selo de Deus. Pastor, vai mandar um monte de gente embora na minha empresa. Vai para a janela, querido. Fala aí, ô pai, o senhor me botou lá. Chegou a hora de sair? Espera aí, não, vai ficar lá, vai ser promovido. Mas nós estamos vivendo sem comunicação com Deus, sem janelas abertas. Então a gente fica apavorado, irmão. Olha para o seu irmão e fala assim: você está na mesma igreja que eu? Fala assim para o seu irmão: luz, visão, revelação, dimensão e governo. Nós estamos falando de governo apostólico, inovação, expansão e finanças no reino. Então, onde você recebe luz, fala para o seu irmão: luz, você recebe conhecimento das coisas. Fala assim: visão. Fala assim, ó, vida espiritual aguçada. Sabe, é uma vida espiritual aguçada, amado, sintonia fina. É tempo de estarmos ligados em Deus. Terceira coisa, a revelação traz conhecimento, amado. Conhecimento de causa. Quando Daniel sai da janela, ele já sabia o que ia acontecer. O que é andar em revelação? Irmão, quando você anda em revelação, você anda em vantagem. Não, fala para o seu irmão: quando você anda em revelação, você anda em vantagens. Você já sabe o que vai acontecer. E quando você tem a revelação da causa, você não anda apavorado, porque você já sabe qual é o final. Amado, Deus já sabe qual é o final da tua vida. Deus já está na frente do teu inimigo. Tem alguém vivo aqui? Da glória a Deus. Amado, quanto mais glória você dá, mais glória Ele manda. E dimensão espiritual, amado, você consegue enxergar por todos os lados. Por isso, em Apocalipse, lá, Ezequiel também fala da visão de um monte de olhos. Amém? Olhava por todos os lados. É isso, visão dimensional. Deus enxerga por todos os lados. Você vai sair enxergando, amado, por todos os lados. O diabo vai ficar endemoniado quando olhar para você, porque ele vai saber: meu, ele está descobrindo tudo. Todo lado eu tento atacar, ele está vendo. Eu venho por trás, ele vê. Eu venho pela frente, ele vê. Eu venho por baixo, ele vê. Eu venho pelo lado, ele vê. Eu venho por cima, ele vê. Não tem jeito de pegar esse crente mais. E o governo apostólico, amado, o governo tem a ver com a unção apostólica. Você está aqui, irmão? Eu vou te dar um resuminho simples do que é uma unção apostólica na minha visão. Se resume o seguinte: o governo apostólico: eu sei quem eu sou, onde estou e para onde vou. Chacoalha teu irmão e fala assim: nessa noite vai vir uma unção na tua vida. E olha, é tremendo, porque tudo isso alinhado, amado, vai alinhar o tempo e o propósito profético de Deus para a tua vida. Quem está aqui? Sabe, amado, nós temos rodado o Brasil, alguns lugares do mundo, e as pessoas da igreja, elas têm confundido muito a palavra de profecia com o tempo de Deus. Então muita gente recebe uma palavra profética, mas não sabe discernir o tempo, alinhar o tempo, porque não tem janela. E se você é alguém que não tem uma janela aberta de comunicação direta com Deus, você vai comer na mão dos outros, querido. Um dia você está no congresso, Deus fala uma coisa, no outro dia Deus fala outra, no outro congresso Deus fala outra, e não acontece nada na tua vida. Mas esse é o tempo de Deus começar a fazer inovações na tua vida, de expandir teu crescimento espiritual e de tornar você próspero para que o reino cresça.
Daniel, amado, por ter janelas, ele fez. Ele sabia o seguinte: ó, o tempo do exílio acabou. Porque ele pegou o profeta Jeremias, começou a estudar e falou: aos 70 anos acabou. Deus, olha aí, estou na janela de novo. E foi, Dani, os 70 anos de cativeiro acabou. O tempo de cativeiro já acabou. Então faz alguma coisa e tira a gente daqui. Ou seja, o governo apostólico vai começar a alinhar você naquilo que Deus tem te falado, irmão. Porque Deus fala sobre propósito de tempo. Se Deus fosse fazer algo na tua vida hoje, e você falasse: Deus, faz isso, e Deus te falasse assim, ó, quanto tempo começa, qual o meio e quando termina. Ó, filho, eu vou fazer isso na sua vida, mas quando começa, quando tem um meio e quando termina, você está pronto? Não. A gente só quer. Faz isso aí, Deus. Mas fazer o quê? Chacoalha teu irmão, olha para ele e fala assim: você está com uma cara, irmão. Você está aqui, não? Amado, o que é governo apostólico? Fala assim para o seu irmão: não perder a essência de Deus. Pastores, rapidamente, iria dar essa palavra para você. Vocês pastores estão aqui. Irmãos e irmãs, não percam a essência de Deus. Quero ler um texto rapidinho aqui, Juízes 9, versículo 7. Avisado disto, Jotão foi e se pôs no cimo do monte Gerezim, e em alta voz clamou e disse-lhe: ouve-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá vós outros. Foram certa vez as árvores ungir para si um rei, disseram à oliveira: reina sobre nós. Porém a oliveira lhes respondeu: deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram às árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhe respondeu: deixaria eu a minha doçura e o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram às árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as águas. Você está aqui, irmão? Hoje nós estamos vivendo os megas. Tudo é mega, irmão. Mega igreja. Igreja para 150 mil sentado. Igreja para 60 mil sentado. Ah não, a minha é maior, a sua é maior. Ei, irmão, ei. Não atenta crescimento se perde a essência. O que adianta, amado, você crescer e largar o que Deus mandou você fazer? Olha o que está escrito aqui, ó, o óleo. A primeira árvore falou: peraí, eu já tenho uma essência, eu já sei quem eu sou. Eu não quero reinar, não. Porque para eu reinar sobre as árvores, eu vou me corromper. Então eu não vou deixar meu óleo, que é símbolo do Espírito Santo. Mas entende, pastor amado, deixando a unção do Espírito Santo só para se tornar grande. Você está aqui? Não adianta ter 1 milhão de pessoas e perder a essência. Quantos estão aqui? Ó, a segunda, doçura e fruto, irmão. Doçura e fruto. Eu vou deixar minha doçura e o meu bom fruto. Ou seja, eu sei qual é a minha essência. Sabe, é doçura, é sabor. Tem crente que já deixou de dar sabor porque quer crescer. E deixou de dar bom fruto. Não é dar fruto, bom fruto. E a terceira fala de vinho. Vou deixar meu vinho que alegra a Deus e aos homens. Sabe o que vinho representa? A alegria do Senhor. E a alegria do Senhor é a nossa força. Salvação, aliança, tanta coisa que o vinho representa. Chacoalha teu irmão do lado aí e fala assim: ei, irmão, fica tranquilo, a tua hora de crescer vai chegar. Quantos estão comigo aqui? Então a unção de governo que Daniel recebeu era uma unção para saber quem era, onde estava e para onde ia. Viveu 4 reinos, amado. E ninguém colocava a mão nele, porque ele tinha janelas abertas. E aí Eliseu, terceiro homem, fala assim para o seu irmão: Eliseu. Eliseu também abriu janelas. 2 Reis, capítulo 13, versículo 14.
Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: retesa o arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre as janelas para o oriente. E ele abriu. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Ponto final. Versículo 18. Então disse ainda: toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Você está aqui, amado? Queria ver alguns pontos rapidinho, amém? Olha, é tremendo, irmão, porque Eliseu está morrendo. E quando Eliseu está morrendo, ele vai ser visitado por alguém. E vai acontecer algumas coisas importantes. Eu quero que você entenda o que eu estou te falando nessa noite. A primeira coisa que esse homem faz, o rei, ele reconhece a paternidade. Reconhecimento de paternidade espiritual. Ele reconhece Eliseu como paternidade. E aí começam algumas coisas da função da paternidade. Então a primeira, a paternidade é quem equipa os filhos. Alô? Pastor, está na hora da gente equipar os filhos. Dá um óleo, um vidrinho de óleo para o cara ungir a casa dele, meu filho. Tem pai que não consegue equipar os filhos na área espiritual. O apóstolo Jéssica já faz uns 20 anos quase. Tudo eu sei, ele me ensinou. Me equipou. Eu equipo os meus filhos lá. São 8 igrejas em 10 anos. Eu quero que você entenda o seguinte, amado: você como pai espiritual tem que equipar os seus filhos. Segunda coisa que a paternidade faz: transfere unção. Irmão, olha, é tremendo. Deus mandou transferir a unção domingo. Nós compramos uma propriedade lá muito forte para nós, na nossa cidade, para a igreja. E aí Deus falou: quero que domingo você transfira, fale sobre transição de governo apostólico, Elias e Eliseu. E o Senhor falou: eu quero que você ministre sobre eles a unção que você tem recebido desde os seus 15 anos. Eu tenho só 17, aleluia. 46. E eu falei: Deus, mas vou dar tudo? Dá tudo. Preguei, chamei o povo e liberei tudo. Irmão, presta atenção, nessa noite, nesse domingo, a minha esposa ficou em casa com o meu filho menor, que estava com uma inflamaçãozinha. E aí quando eu cheguei em casa, ela falou: olha, ele está na sacada. Foi uma noite de poder, irmão, e foi uma transferência. Ela falou: olha, ele está na sacada. Eu olhei, tinha uma pomba branquinha. Eu moro no 12º andar. Uma pomba branca. Ela falou: quando você saiu para a igreja, a pombinha veio voando, subiu aqui e ficou aí. Eu fui lá na sacada, olhei para a pomba, passei a mãozinha nela. Ela olhou para mim assim, com cara de pomba. E eu fiquei passando a mãozinha nela, ela não voava. Aí eu falei: Deus, e que é isso? O Senhor falou: você não deu a unção do Espírito Santo lá, eu estou te devolvendo aqui unção dobrada. Quando a gente dá para os filhos, amado, Deus devolve para a gente unção dobrada, unção fresca. Chacoalha teu irmão e fala assim: janela te abre comunicação. Não, assim não, você já cansou, baiano? Os baianos do carnaval ficam a noite inteira, é micareta, picareta, tereteta. Nós vamos ficar cheios da unção aqui, amém ou não? Fala para o teu irmãozinho assim: esses dias Deus vai abrir janelas e portas na tua vida. Terceira coisa, a paternidade abre janelas para os filhos. Ei, pastores, pega os filhos e leva para o monte para orar junto. Fala: vem cá, filho. Você vai ver na dimensão que eu vejo. Quem está aqui?
O Geazi falou para Deus, falou para Eliseu: ai Senhor, nós vamos morrer, está tudo cercado. Eliseu saiu e falou: filho, fica tranquilo, vou abrir uma janela espiritual para você. Maiores estão conosco do que aqueles que estão com eles. O menino falou: que loucura é essa que você está falando? Você não está vendo não? Deus abre os olhos dele. As janelas do corpo é os olhos, amado. A Bíblia diz que a janela do teu corpo é teus olhos. E aí o profeta falou: abre os olhos dele, abre as janelas dele. E aí abriu a janela e ele viu na dimensão do Espírito. Você vai começar a ver na dimensão do Espírito. Você vai falar assim de manhã, quando você pegar seu carro e falar: Senhor, envia o teu anjo. Quando você olhar para o lado, ele já está passando o cinto e falando: vamos. Você não crê, irmão? O poder da paternidade, fala para o seu irmão, esse é forte. Fala assim: o poder da paternidade só tem efeito. Não, tem que falar bem alto. Fala: o poder da paternidade só tem efeito se o filho vive na mesma dimensão espiritual do Pai. Não adianta, amado, você ter um pai espiritual que crê de um jeito e você crê do outro. O pai fala assim: você vai conseguir. Você fala: mas ele não sabe a luta que eu estou vivendo. É lógico que ele sabe, ele já viu numa outra dimensão. Eliseu pegou o moço, pegou a flecha, atirou a flecha e falou assim: flecha do livramento, flecha da vitória. E falou para o moço: agora você já abriu a janela, você já está na vitória, então segue em frente. Porque lembra, amado, o versículo 17, Eliseu falou: Deus já deu a vitória. Mas o Eliseu pensou que o moço, o rei, estava vendo na mesma dimensão, e não estava. Porque na hora dele atacar as flechas, ele atirou só 3 no chão, e o Eliseu falou: eu pensei que você estava na mesma dimensão que eu, porque você não anda na mesma dimensão que eu, você só vai ter 3 vezes vitória. Olha para o seu irmão e fala assim: você está entendendo? Chacoalha teu irmão e fala assim: você vai ter que andar na dimensão do Pai. Eu quero te falar uma frase que eu ouvi. Eu já estou terminando, irmão, estou correndo aqui. Eu já estou terminando. Deixa eu te falar uma frase que eu li num livro. A frase diz assim, as conquistas de um filho atestam o êxito de um pai. Então, quando você vê conquista minha, está apontando para o sucesso dele, que é o pai espiritual. Então um pai, amado, quando ele vê um filho conquistando, só está apontando para o próprio pai. Você está aqui? Fala assim para o seu irmão: agora você já entendeu sobre janela? Vamos passar pela porta. Você está aqui?